Glórias a Deus, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra, do santo e poderoso Deus, único e verdadeiro. Mais uma vez eu me encontro nessa casa de oração chamada por Cristo e eu estou aqui ainda no livro de São Mateus. É um tipo de estudozinho que eu estou fazendo, de São Mateus capítulo 3, o versículo é o 10. O versículo é o 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? Né? Os discípulos de Jesus, porque Jesus estava falando essas coisas da semente do semeador, que uma caiu na beira do caminho, o outro caiu em pedregulhos, né? Em pedregais, e não deram. Os que caiu na beira do caminho, as aves, né? Que são as pessoas que tiram a palavra de Deus do nosso coração, e as que caiu em pedregulho não teve sucesso, porque não teve terra. Já preguei sobre isso aí, mas aí ele diz: olha, eu falei para eles dessa forma, para que eles nem pudessem entender, porque diz assim, como foi dito pelo profeta Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Então ele disse assim: olha, eu estou fazendo essa parábola porque Deus já tinha dito, Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava dizendo para os discípulos, ele já tinha dito que eu ia vir, eu ia fazer tudo por esse povo, eu ia me entregar, né, na cruz, porque ele ainda não tinha se entregado na cruz, mas ele veio morrer por esse povo, né, ele veio morrer, mas esse povo ia ouvir, ia enxergar, não ia entender, para que Deus não curasse e não os salvasse, né? Não se converta, para que eles não os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Bem-aventurados são os vossos olhos que veem, e os ouvidos que ouvem. Não é os nossos olhos materiais e ouvidos materiais, é os olhos do entendimento, é os ouvidos do entendimento, porque muitas vezes nós ouvimos com o ouvido, mas não mentalizamos com a inteligência, né? Com a mente, não mentalizamos. Muitas são as pessoas que ouvem não só a palavra de Deus, mas até o ensinamento de qualquer uma outra coisa no mundo, seja secular ou não. Muitas são as pessoas que ouvem, escutam, mas deixam para lá. São pessoas que não planejam nada, são pessoas fracas, né? Sem entendimento, sem sabedoria, são pessoas assim, vamos dizer, sem projeto. Eu já até preguei no primeiro vídeo, são pessoas sem projeto, pessoas que ouvem e tudo. Então essas pessoas, Deus está dizendo que não se esforça para escutar com entendimento, ver com entendimento, porque muitas vezes nós vemos alguma coisa aqui, na visão, né, material, ali, a gente vê, mas nós temos que ver. E muitas vezes, se estamos ouvindo, nós temos que memorizar aquilo, para que possamos viver com aquilo, né? Lutar, ganhar aquilo que mentalizamos, e até passar para os outros, né? Então Deus é quem dá esse entendimento,
Deus é quem nos dá essa bênção. Ele disse, a voz, mas por isso falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não escutam. Mas aí ele diz assim, mas ele respondendo diz, a vós foi dado o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, se Deus ainda não nos deu, né, o mistério do reino dos céus, Deus ainda não deu entendimento para você, peça. No outro áudio, outro vídeo, eu já falei isso aí, mas eu estou mais uma vez retrucando isso aí, repetindo isso aí. Jesus sempre dizia assim, em verdade eu te digo. Quer dizer, mais uma vez eu te digo, em verdade, é verdade em verdade. E muitas vezes a gente vê a palavra de Deus que diz, outra vez veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, né? Outra vez veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, são os profetas, né? Muitas vezes diz, mais uma vez foi repetida a palavra. Por isso que eu creio que essa palavra está sendo repetida. Eu já preguei em vídeos, já preguei em áudio, já preguei na igreja somente para os membros, sim. Mas hoje eu estou fazendo um estudo mais especial, porque Cristo, Deus o Pai e Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, Ele está querendo um povo, não somente um povo que diz, aceita Jesus como seu Salvador, aceito. Não sabe nem o que é aceitar. Não sabe o que é Salvador de quem? Do que? É o Salvador da pátria? Como teve aquela novela? Não. Essas pessoas têm que ouvir a palavra de Deus para saber por que Jesus é o Salvador. O que é que Ele veio fazer para nos salvar? Que já sabemos que Ele deu a sua vida por nós. E aí poder buscar entender mais de Deus, prosseguir, conhecer e prosseguir a conhecer mais de Deus, porque Deus se alegra de quem ama a sua palavra, e Deus se alegra de pessoas que querem ter sabedoria, porque sabedoria é um Espírito de Deus. O primeiro é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. E depois vem o espírito de sabedoria. Depois vem o espírito de inteligência, de conhecimento, entendimento. Depois vem o espírito de conselho, o espírito de fortaleza e, sobretudo, o sétimo é de temor a Deus. Então, não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem temor a Deus, não tem fortaleza. Peça a Deus que Ele dá. Ele dá, foi por isso que Ele deu ao profeta Isaías. Deus deu o profeta Isaías para que ele estivesse escrevendo, né? Ali no Velho Testamento, no Isaías 11. Mas aí também lá no Novo Testamento, o último livro da Bíblia, em Apocalipse, Jesus também veio, depois de ressurreto, Ele apresentou-se a João e disse, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. Cristo, depois que ressuscitou, Ele veio até João, lá na ilha de Patmos, e disse, escreve, eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, vamos buscar a Deus, pedir que Ele nos dote dos 7 Espíritos de Deus. Eu quero logo tudo, gente. A Deus eu peço muito, né? Eu não peço avião, não peço helicóptero, não peço mansões e mansões, carros e mais carros, sabe? Barras de ouro. Eu não peço uma conta bancária grande. Eu não peço. Não peço, porque Ele vai me dando gradativamente, gradualmente, conforme eu vou necessitando. E eu só posso agradecer, porque Ele não deixou nunca faltar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nunca deixou faltar.
E eu quero e peço que cada um que estiver ouvindo essa palavra, procure um momento, um segundo da sua vida e diga: Senhor, como é os 7 Espíritos de Deus? Eu quero ter os 7 Espíritos do Senhor. Um tempo, em 2010, Deus me mostrou isso daí. Eu fiquei uma loucura tão grande, mandando dizer para os pastores que eu conhecia: façam campanha com os jovens, nesse capítulo, nesse versículo, buscando os 7 Espíritos de Deus, por favor. Mas nenhum deles fizeram. Por isso que os jovens estão da maneira que estão, tudo preso a jogos de computadores. Os jovens de Deus, não estou falando dos jovens do mundo, não. Os jovens do mundo já são, já estão lá no mundo. Estou falando dos jovens de Deus que buscam a Deus. Estão todos atrás de jogos, de coisa de internet, coisa errada, coisa que não é tanto errado, mas é vícios, E não buscam os 7 Espíritos de Deus, como eu ensinei, foi Deus que me ensinou. E aí eu falei: Senhor, mas o Senhor está mandando eu falar com os pastores, os pregadores, para pregar isso aí, juntar os jovens, fazer isso aí. Eu também quero, eu não sou jovem, isso foi em 2010. Eu falei: Senhor, eu não sou jovem, mas eu também quero. Ai, Senhor, me dá. E um dia ele disse para mim: eu já te dei. Por isso que tu entendestes. Eu já te dei. Todos eles, tu tem. Eu falei: mas Senhor, eu não sou tão assim. Ele disse: tu não é porque tu não busca mais. Se tu quer mais sabedoria, tu já tem. Mas tu buscando, tu vai se encher mais. Tu já tem conhecimento, tu já tem entendimento, tu já tem inteligência, tu já tem temor, tu já tem fortaleza. Então, quando tu se sentir, Deus falando comigo, quando você se sentir que está fraco naquele espírito, está com deficiência naquela área ali, clame por ele, porque ele vem e faz em ti morada, e ele multiplica, ele triplica, ele é maravilhoso. Eu posso dizer isso, eu tenho a certeza que Deus verdadeiramente me deu. E quando eu vejo que eu estou fraca em algum deles, eu clamo e eu peço. Isso é a melhor coisa do mundo, gente. Não tem coisa melhor do que do saber e conhecer de Deus. São profundas riquezas. Eu não me canso de falar. É maravilhoso. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo o entendimento.